previsão do tempo sempre foi uma necessidade para a agricultura, a gestão hídrica e até mesmo para o nosso cotidiano. Desde instrumentos simples como esse modelo que simula medições manuais, até as mais avançadas tecnologias, buscamos formas de entender e prever o clima. Mas será que esses métodos tradicionais ainda são suficientes para os desafios atuais? Modelos como este nos remetem às formas mais básicas de monitorar o clima: medições manuais e análise local. Eles são úteis, mas apresentam limitações, dependem do tempo, esforço humano e não oferecem a precisão necessária para prever o evento extremo em larga escala. Agora imagine usar a inteligência artificial para transformar dados de milhões de lugares ao mesmo tempo em previsões meteorológicas detalhadas. É exatamente isso que o Google GraphCast faz. Métodos tradicionais como a previsão numérica do tempo, a NWP, utilizam princípios da física e equações matemáticas complexas. Esses modelos resolvem equações de movimento, transferência de calor e dinâmicas de fluidos para simular o comportamento atmosférico. Apesar de precisos em algumas circunstâncias, eles exigem um enorme poder computacional, demandando horas ou até dias para processar os resultados que muitas vezes falham ao prever os eventos extremos. Essa demora pode custar caro, principalmente em situações de emergência, como ciclones, tempestades ou períodos críticos de seca, onde cada segundo é valioso. É aqui que o Google GraphCast se destaca. Esse modelo desenvolvido pela DeepMind representa uma nova era na meteorologia. Utilizando inteligência artificial e machine learning, ele oferece previsões com precisão, rapidez e incomparáveis, superando as limitações dos métodos tradicionais que usamos hoje. O GraphCast supera os modelos tradicionais de previsão numérica do tempo, incluindo o HRES, o High Resolution Forecasting, a oferecer previsões mais precisas para 10 dias. Mesmo sem treinamento explícito para certos cenários, o modelo apresenta excelente desempenho na previsão. Ciclones tropicais, rios atmosféricos, ondas de calor, frio extremo e o tema desse vídeo, a precipitação. Bem, agora como funciona o GraphCast? O GraphCast ele funciona utilizando redes neurais gráficas, as GNNs. Ele modela a atmosfera como um grafo global tridimensional. Ele utiliza essa representação. Primeiro, os nós, conhecidos como nodes, representam pontos discretos na superfície e na atmosfera da Terra, em uma grade global com resolução de 0,25 graus por ponto, que dá aproximadamente 25 km. Cada nó contém informações como pressão atmosférica, umidade, temperatura e velocidade do vento. Também tem as arestas, chamadas de edges. Conectam os nós, representando interações físicas e dinâmicas, como o transporte de massa, energia e regiões adjacentes. O modelo analisa os dados de forma interativa, aprendendo padrões climáticos, regionais e globais, para prever a evolução dessas variáveis ao longo do tempo. O GraphCast utiliza 40 anos de dados climáticos, abrangendo de 1979 a 2017, em combinação com observações recentes. Esses dados de análise são fornecidos pelo ECMWF. Eles incluem precipitação, acumulada, temperatura, fluxos de vapor de água e índice de convecção, por exemplo. Bem, sobre a estrutura matemática do GraphCast, os dados de entrada, que são representados por x, variáveis climáticas em todos os nós, são processados em camadas convolucionais. Observando a seguinte equação matemática, nós temos o primeiro termo, o qual é representado por HI de L, que representa o nó, a letra I, na camada L, significando o vetor que armazena o estado do nó I em uma camada específica da rede neural gráfica. Ele contém informações como variáveis climáticas locais, pressão, temperatura e umidade. A letra L representa o índice da camada. Indica a camada atual do modelo. O modelo processa os dados em várias camadas sequenciais para extrair os padrões complexos. N de I representa a vizinhança de I, conjunto de nós adjacentes ao nó I que interagem com ele, ou seja, trocam informações como fluxo de calor ou vapor de água. Já W de L significa a matriz de pesos da camada L. São coeficientes treináveis que ajustam como as informações dos nós vizinhos são combinadas. Esses pesos são otimizados durante o treinamento da rede, como já citado o Machine Learning. B de L significa o viés da camada L, termo adicional que ajusta a saída da camada, permitindo flexibilidade no modelo.
E por fim, o sigma. Esse símbolo significa função de ativação. Ele introduz não linearidade ao modelo. Então, temos muitas funções comuns que incluem ReLU, onde temos um intervalo de 0 a x, e também TANH, que é a tangente hiperbólica. Na função precipitação, nós temos as seguintes variáveis específicas. Temos o CAPE, energia potencial conectiva disponível. Em inglês, Connective Available Potential Energy. Ele mede a instabilidade atmosférica, indicando quantidade de energia disponível para a formação da tempestade, e é calculado com a seguinte equação, onde G significa aceleração gravitacional, T parcel significa temperatura de uma parcela de ar, TeNV significa temperatura do ambiente, Z base, Z top são limites inferior e superior da camada conectiva. O W significa velocidade vertical, movimento ascendente ou descendente do ar. Mede o transporte vertical de massa atmosférica. Valores negativos de W indicam movimento ascendente, essencial para a formação de nuvens de chuva. Então, regiões com CAPE alto e W negativo em áreas podem indicar a formação de tempestades convectivas. O GraphCast relaciona essas condições com padrões históricos para prever quando e onde ocorrerá precipitação intensa. Agora, o GraphCast foi bem sucedido ao prever o trajeto e a intensidade do ciclone Lee, que impactou a Nova Escócia. A previsão foi feita 9 dias antes da sua chegada, enquanto os modelos tradicionais só indicaram o impacto com precisão 6 dias antes. Esse caso reforçou a eficácia do modelo em situações de desastre, mostrando como ele pode contribuir para a gestão de crises climáticas e salvamento de vidas, superando modelos como esse MWF. Além disso, o modelo provou ser 90% eficaz ao prever chuvas intensas em regiões tropicais, fundamentais para prever inundações e otimizar operações agrícolas. Na hidrologia, o GraphCast traz contribuições fundamentais, especialmente no planejamento de escoamento superficial e recarga de aquíferos. Em março de 23, suas previsões ajudaram na modelagem de sistemas de drenagem na Alemanha, prevenindo enchentes urbanas causadas por chuvas intensas. O sucesso do GraphCast chamou a atenção de instituições como a NOAA e ECMWF, a qual realizou um estudo mostrando que o GraphCast superou modelos HRS, padrão ouro atual, em 90% dos alvos testados, com um desempenho ainda melhor na toposfera, onde obteve precisão superior a 99,7% das variáveis analisadas, além de ter ganho o prêmio MacRobert Award, concedido desde 1969 pela Royal Academy of Engineering. O prêmio reconhece ideias inovativas em engenharia. O GraphCast não é apenas uma inovação tecnológica, é uma ferramenta para salvar vidas, proteger culturas agrícolas e gerir recursos hídricos com eficiência. À medida que enfrentamos os desafios das mudanças climáticas, modelos como esse nos oferecem um vislumbre de um futuro mais preparado e resiliente. Agora, o melhor de tudo é que o GraphCast ele não é fechado. Ele é um sistema open source, ou seja, você pode baixar quando você quiser pelo GitHub, colocar os dados que você deseja, sendo eles os oficiais ou algum que você deseja testar ou medido localmente, para usar de qualquer modo desejado, sendo ele profissional, para um trabalho ou até para se divertir.